This General Conference of October Esta Conferência Geral de outubro de 2025 marca o aniversário de 30 anos do anúncio do documento A Família, Proclamação ao Mundo. Por desígnio divino, essa proclamação, com suas palavras proféticas, foi criada para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Cada um de nós faz parte de uma família, seja você mãe, pai, filho ou filho, neto, neta, avô, avó, tio, tia, irmão, irmã, primo ou prima. Acima de tudo, cada um de nós é, conforme declara a proclamação, um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais, com natureza e destino divinos. Quando fui chamado ao Santo Apostolado em 2015, recebi o seguinte conselho: esta proclamação agora é sua. Seu nome, fazendo referência às palavras Conselho dos 12 Apóstolos no título, está bem aqui. Sinta-a e ensine-a como sendo sua. Eu amo a proclamação sobre a família. Tenho testificado todo o mundo, da África à Austrália e em muitos outros lugares, do papel da família no plano eterno de Deus. A proclamação tem origem divina. Por isso devemos tratá-la com a devida reverência que as palavras de Deus merecem. Lembrem-se, irmãos e irmãs, como eu já disse desde este mesmo púlpito em outra conferência geral, as palavras importam. Gostaria de lhes dar um pouco de contexto sobre a proclamação como mensagem central daquilo em que acreditamos. Em 1994, um ano antes da apresentação da proclamação, o Quórum dos 12 Apóstolos conversou sobre o fato de que a sociedade e os governos estavam se afastando das leis de Deus relacionadas à família, ao casamento e à questão de gênero. Mas isso não foi tudo que vimos, explicou o presidente Russell M. Nelson. Podemos ver os esforços de várias comunidades para eliminar todos os padrões e limitações relacionados à atividade sexual. Vimos a confusão relacionada às identidades masculina e feminina. Podíamos ver que tudo isso aconteceria. Os 12 decidiram preparar um documento, uma proclamação oficial, que resumisse qual era a posição da igreja referente à família. Durante aquele ano, esses apóstolos, videntes chamados por Deus, prepararam uma declaração sobre a família. O presidente Dallin H. Oaks lembra-se de que eles, em espírito de oração, voltaram-se para o Senhor a fim de saber o que deveriam dizer e como dizê-lo. Eles apresentaram a primeira presidência, os presidentes Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e Thomas S. Monson, para que fosse analisada. Alguns meses depois, em março de 1995, o presidente Hunter faleceu e o presidente Hinckley tornou-se o 15º presidente da igreja. A proclamação, então, estava agora nas mãos dele. Qual seria o momento apropriado para apresentar essa declaração à igreja? Esse momento chegou 6 meses mais tarde. Alguns dias antes da reunião geral das mulheres de 23 de setembro, que era realizada antes da Conferência Geral, o presidente Hinckley e seus conselheiros reuniram-se em conselho com a presidência geral da Sociedade de Socorro. As irmãs, assim como os apóstolos, vinham demonstrando preocupação em relação às mulheres e às famílias. Elas haviam centralizado na família a reunião que ainda aconteceria. O presidente Hinckley estava designado para falar às mulheres nessa reunião. Ele vinha ponderado sobre o que falar. Ao longo da conversa, ele citou pelo nome a recém-criada, porém ainda não publicada, A Família, Proclamação ao Mundo. Será que a reunião das mulheres seria a ocasião correta para se apresentar essa crucial declaração sobre a família? Posteriormente, a irmã Elaine Jack, presidente geral da Sociedade de Socorro, explicou: não sabíamos na ocasião o que era a proclamação sobre a família. Tínhamos uma ideia pelo título, mas sentimos que qualquer coisa relacionada à família seria algo positivo. Senti-me plenamente segura de que os membros do Quórum dos 12 estavam recebendo
revelação. The Relief Society meeting that Saturday, A reunião da Sociedade de Socorro naquele sábado foi histórica. Hinckley introduced O presidente Hinckley apresentou a proclamação sobre a família com estas importantes palavras. with so much sophistry that is passed off as truth. Havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, With so much of a tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de adverti-las e admoestá-las and practice dos padrões, das doutrinas e das práticas referentes à família que os profetas, videntes e reveladores desta igreja repetidamente declararam ao longo de sua história. He then read the proclamation, Em seguida, ele leu a proclamação na íntegra. as the Lord has said, whether O Salvador disse: seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. the proclamation states, A proclamação declara: a família foi ordenada por Deus. I love the clarity. Amo a clareza dessa declaração. The proclamation is a call for us A proclamação é chamado para vivermos na mortalidade, estando sempre cientes da divindade que há em nós e do futuro eterno que está à nossa frente. Nelson taught, O presidente Nelson ensinou: vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Não se enganem. Seu potencial é divino. your diligent seeking Ao buscarem diligentemente, Deus lhes dará vislumbres de quem vocês podem se tornar. when presented, Quando foi apresentada, a proclamação não estava de acordo com os conceitos many in the world. de muitas pessoas no mundo. Then Não naquela época, nem agora. there are those who take issue with the Há quem discorde da declaração no que diz respeito à família, ao casamento e à identidade de gênero. Algumas pessoas acreditam que a igreja deveria se retratar, fazer alterações ou até mesmo deixar de lado a proclamação. proclamation on the family is A proclamação sobre a família é, conforme declarou o presidente Hinckley, doutrina, irmãos e irmãs. the principles are not out of Seus princípios não estão defasados, estão em perfeita sintonia com os caminhos do Senhor e seu caminho do convênio. the teachings of the proclamation were Os ensinamentos da proclamação não foram revelados, os ensinamentos da proclamação foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos naquela época e hoje em dia. Esta é a sua igreja. Ele estabeleceu as verdades pelas quais vivemos. some of you may reflect on the Alguns de vocês podem refletir sobre a proclamação e dizer: ela não serve para mim. Parece algo insensível. family doesn't look Minha família não é desse jeito. Não me encaixo. for those with concerns Para aqueles que têm preocupações, saibam que vocês são filhos e filhas de pais celestiais e que fazem parte da família de seu Pai Celestial. Ninguém conhece vocês melhor ou se preocupa mais profundamente com vocês do que Ele. Voltem-se para Ele, abram seu coração para Ele e confiem nele e em suas promessas. Vocês fazem parte da família do Salvador Jesus Cristo, que ama vocês. Ele veio à Terra para expiar nossos pecados e suportar o fardo de nossos erros e de nossos dias extremamente ruins. understands what you are facing Ele compreende o que vocês estão enfrentando e sentindo. Voltem-se para Ele. Confiem que Ele enviará o Espírito Santo para estar com vocês, para fortalecê-los e guiá-los. Sintam o amor de Deus e de Cristo que se derrama no coração dos filhos dos homens. É a mais desejável de todas as coisas e a maior alegria para a alma. all of the Lord's apostles. Todos os apóstolos do Senhor amam vocês profundamente. Nós oramos por vocês e buscamos orientação do Senhor para vocês. Stay with us Permaneçam conosco. in challenging times. Vocês vivem em uma época de desafios em que o adversário procura atraí-los para o seu lado. Não se desviem do caminho. Se já se desviaram, voltem. Arms reach out to Nossos braços estão estendidos para vocês, assim como para vocês jovens, assim como estão os braços de outras pessoas que os amam. A proclamação declara: os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. the Book of Mormon provides O livro de Mórmon oferece uma segunda testemunha a essa verdade. in the first verse, No primeiro versículo do primeiro capítulo, lemos: Nephi, Eu, Nefe, born of good. tendo nascido de bons pais. How many of us have started the book
Quantos de nós já começamos a estudar o livro de Mórmon, recomeçamos nosso estudo e, nesse processo, memorizamos essas palavras? Gravem essas palavras no coração. Uma de minhas frases favoritas da proclamação é a seguinte: a felicidade na família familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quem não deseja felicidade? E quais são os ensinamentos de Jesus Cristo? Cito novamente a proclamação. São os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Quem não terá uma vida melhor ao aplicar esses princípios fundamentais? Nenhum de nós vai aplicá-los com perfeição, mas podemos seguir estas sábias palavras do presidente Hinckley. Façam o melhor que puderem. Lemos na proclamação: o pai deve presidir a família com amor e retidão. E a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Presidir não significa dominar. E cuidar não significa ter um papel secundário. Deus deu ao homem e à mulher papéis diferentes, porém equivalentes e essenciais, que se complementam mutuamente. Gostaria de contar uma história pessoal. Minha esposa e eu aprendemos a trabalhar menor como parceiros iguais quando, um certo dia, tomei uma decisão importante sem consultá-la. Minha ação a surpreendeu, pegou-a desprevenida e a colocou em uma situação muito difícil. Depois disso, ela pôs sua mão em meu ombro e disse com firmeza: Ron, por favor, nunca mais faça isso comigo. Desde aquele momento, temos estado praticamente em sintonia. Lemos na proclamação sobre a família: o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Igual é uma palavra importantíssima. Ao longo dos anos, conforme a irmã Resban e eu nos esforçamos para exercer o que a proclamação descreve como nossas atribuições sagradas, edificamos um casamento de parceria equilibrada. À medida que cada um de nossos filhos se casava, a irmã Resban e eu aconselhávamos o casal sobre como serem parceiros iguais. Quando vivemos com os olhos fitos na glória de Deus, nós nos respeitamos e apoiamos um ao outro. Esses padrões divinos de retidão nos levam à estabilidade em nossa vida pessoal, em nossa família e em nossa sociedade. Nosso Pai Celestial providenciou a proclamação sobre a família para nos guiar de volta a Ele, para nos ajudar a aprender a estar repletos de amor, força, propósito e compreensão eterna. De toda a minha alma, rogo a vocês que vivam próximos a Ele e a seu Filho amado. Prometo-lhes que, ao fazerem isso, o Espírito os inspirará e os guiará para fazê-los sentir no coração a paz que eles prometeram, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.